sobre a forma que o irmão Branham, depois que o anjo lhe disse, ele falou com ele, que não falasse nada, coisa alguma, não digas nada, não fales nada disto aqui. Porque alguém procura no livro de citações aí, é no parágrafo 97 do livro de citações, parágrafo 97. Eu sabia este. Obrigado. É na 97, página 97, ele diz... Parágrafo 97 para o 98. Já quando ele lhe diz aí na página 12, parágrafo 97, então comecei a lhes explicar o modo exato, com exatidão, relatado ou que foi contado para mim pelo anjo do Senhor. Que o anjo do Senhor me contou. Começou a contar, começou a abrir o coração, abrir-lhes o coração, ou seja, começou a falar com eles aquilo que o Espírito Santo tinha selado no seu coração. Por isso que no livro dos selos, quando ele diz que Deus o tem selado, página, vamos ver aqui, 464, 467, vamos ver, essa mesma. Olha, diz. Agora, se Satanás pudesse pegar ou agarrar isso da terceira etapa, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer só pelas minhas palavras, mas se eu tenho projetos para fazer certa coisa ou uma certa coisa, eu sei que eu não posso falar isso para ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando isso, mas a coisa que Satanás ouviria. Agora, como ouviria? Olha, um desses ministros, ou a maior parte deles, ou a maioria deles, em vez de se colocarem na posição do lado do irmão Branham, em posição, e do lado, colocaram-se então, como na mensagem que nós lemos, a pescar ou pescando, usando o conhecimento que o irmão Branham lhes deu, ou deu para eles. E disso o Espírito Santo tinha falado, o anjo do Senhor, o que o tinha selado no seu coração. E quando ele fala aí vem e se cumpre isto aqui, porque diz que não é que essa pessoa andaria contando isso, mas a coisa é que Satanás ouviria isso. E como ouviria? Através ou pelos seus instrumentos. E quando uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que tem os genes de Deus, os atributos de Deus, escuta a revelação trazida pelo profeta para essa era, eles a retêm ou guardam ela no seu coração. E nas eras, muitos deles falaram dela, e o diabo fez imitação. E isso no livro de citações disso, ele diz que ele imitou nas eras e o fará. Diz, tem um escrito que nós lemos. E vejam vocês como, todavia, ou ainda não estava aberto o lugar santíssimo. Quando o mensageiro falava a revelação da sua era, e alguns escolhidos falavam isso, então o diabo imitava. Porém, quando está mostrando para eles, o Senhor está mostrando para eles nessa visão o que é pescar e como pescar. Esses ministros que estão escutando, vejam, aí é onde o diabo, tanto com ministros como indivíduos ou individualmente irmãos crentes, se deixarem usar pelo diabo, é o canal, ou são o canal que
Número um, que Deus usa porque Deus usa o ser humano, é o canal que o diabo usa, que também é o ser humano. Os dois usam o mesmo canal, o bem e o mal, os seres humanos. Porém, olha, quando ele fala dessa primeira etapa e da segunda etapa, que é jogar o anzol, tal como ele explica aí o diabo está escutando. E como pode se identificar quando um ministro ou um grupo de pessoas, como ele é identificável, que está sendo influenciado e o ouvido que está sendo usado aí é sob ou debaixo da manifestação da quinta dimensão do inimigo de Deus, do diabo, ou ouvidos que são usados em pessoas ou por pessoas que são influenciadas com a sexta dimensão pelas obras, porque uma pessoa pode escutar a revelação e ficar calada. E se disser algo, ela percebe isso e, pelo contrário, tenta segurar a sua língua e ser prudente e manter-se, então, se manter com a guiança do Espírito Santo através ou por esse mensageiro. Mas quando você vê uma pessoa que escuta e vê algo que Deus está revelando, mas se separa, vai em particular e começa a operar, a obrar em particular, escuta e continua operando separado ou em particular, é uma pessoa que está sendo inspirada, usada pelo inimigo. E aí é que se cumpre isso da imitação, vê? Agora, quando o anjo está dizendo ou falando aí, ou seja, vamos terminar aqui na 467. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada disso até que você fale isso. E isso ele ouve, nisso ele ouve. Eu tenho falado para as pessoas que eu tenho projetos para fazer isso e aquilo, daí pela frente posso ver o diabo tentando atrapalhando para ele chegar, tentando chegar antes. Mas se eu tiver a revelação de Deus e não falar nada, então é muito, muito diferente. E isso o tem selado, o Espírito Santo tem isso selado no seu coração. Mas essa revelação que o anjo lhe deu, que o Espírito Santo deu para o irmão Branham, em vez de guardar isso no seu coração, ou guardá-la enquanto está ou estiver aí selado, está guardado, ou guardado, e Deus ajuda o indivíduo, a pessoa, para reter isso, ficar com isso guardado aí. Mas como o ser humano tem livre-arbítrio, livre escolha, então, a pessoa ao falar isso, através ou pelo seu livre-arbítrio, então fica descoberto o mistério do que Deus tinha revelado para essa pessoa. Então diz no livro de Citações, continua dizendo aqui, diz aqui, eu respondi. Então comecei a explicar o exato modo contado para mim pelo anjo do Senhor, ou seja, pelo Espírito Santo. Eu fiquei tão agitado querendo ensinar os ministros como pescar, que eu puxei o anzol inteiramente para fora da água, completamente, pegando um peixe como do tamanho do anzol ou da isca. Parecia como que o couro do peixe estava grudado no anzol, e pensei como poderia tirá-lo. E o anjo do Senhor andou atrás de mim pelo meu lado direito, veio diretamente na minha frente, aquele mesmo que eu vi, um homem alto, do tamanho de um homem de 200 libras, braços grandes ou fortes, vestido com túnica branca, vestido descalço, cabelo escuro. Olhou para mim. Agora olhem algo aqui, já que nós tocamos nessa parte aqui, de como é esse homem. Lembre-se que esse é um homem da sexta dimensão. E disso dele mostra como ele estava aí com uma túnica, descalço, tinha o cabelo até os ombros, mas o irmão William nos lembra que esse é um anjo, ou seja, um corpo dessa dimensão. E olhem o que ele diz. Nesta mensagem, o pai de família, do 11 de janeiro de 1998, diz:
Por isso estejamos vivendo de acordo conforme a palavra de Deus e as coisas que nos ensinou o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, que nos ensinou o irmão Branham. Devem ser guardadas, cumpridas, isso que nos ensinou o irmão Branham. E devemos permanecer em todas essas coisas que ele nos ensinou, permanecer nelas, para que assim não tenhamos problemas com Deus. E quando a porta for fechada, estejamos caminhando na palavra pura do Senhor Jesus Cristo, nos achemos. Mais adiante dessa mesma mensagem diz: vejam vocês as formas das pessoas de lá do paraíso, o jeito delas, as mulheres com seus cabelos longos, compridos, e não estavam pintadas, nada disso, dessas coisas, porque essa moda não chegou e nem chegará no paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Ou seja, não venham dizer para mim que isso já passou, que isso é de uma era passada, que já passou. Isso é entrar em fanatismo. A mensagem do irmão Branham está valendo. O que ele nos falou de como se deveria a pessoa, o crente, se conduzir, agir, atuar e... Olhem, eu estava na manhã, às vezes se demorava um monte de tempo. Muitas já me escreveram, as irmãs, de que elas demoravam um monte de tempo se pintando, e isso demorava um monte de tempo, muito tempo, e ainda estavam no carro pintando, se pintando, e ainda faltava algo, até guiando, dirigindo, elas faziam isso, e isso podia provocar um acidente. E olhem vocês tudo, por quê? Porque podia causar, tudo isso podia causar, porque estavam fazendo algo que era e pertencia à quinta dimensão. Ou pertence, vamos falar assim, mas nesse momento estavam fazendo algo que pertencia a essa dimensão. As pessoas, mas agora elas se levantam, mas muitas pessoas, muitas irmãs se levantam, ajeitam o cabelo porque penteiam o cabelo, colocam, lavam o rosto e... Muitas me falaram que chegaram no trabalho, olha, mas tu te vês até bem melhor do que quando tu estavas toda pintada. Tem até modelos que eu vi, modelos na televisão, que já estão indo nessa direção de não se pintarem e se apresentarem tal como são, como Deus as trouxe ao mundo. Ou seja, que tem algo que elas estão vendo, inclusive até o mundo lá de fora está vendo. E todavia tem dentro pessoas e ministros que falam, não, e aquele nos libertou. Nos libertou do quê? Olhem, bem melhor, nessa etapa é melhor que passou, se ele não chegasse a entrar nesse tempo, e aqueles que estiveram nessa etapa que foi dura, difícil, essa etapa, ele dizia, se não chego a entrar e tirá-los daí, o povo iria receber juízo. Agora, ele, quando depois ele esteve falando da mensagem que o irmão Branham tinha trazido, e esta é uma delas, onde ele falava de como nós deveríamos refletir a sexta dimensão, espelhar, e isso sempre esteve valendo, vigente. Não que ele me deixava fazer tal coisa, ele me permitia isso, é isso mesmo, ele permitia, sob ou debaixo da tua decisão, sob a tua decisão. Por último, cada um tinha que olhar essas coisas de acordo com a palavra, em último lugar. Em última instância, isso seria permissiva, seria na permissiva vontade, isso que a pessoa fizesse, eu faria isso. Madame, uma vez eu estava em uma das primeiras atividades, reuniões lá em Israel, estávamos no lobby, no hall e ela me chegou e disse, eu posso colocar uma calça comprida? E ele lhe falou, eu estava presente aí, Deus é minha testemunha, é meu testemunho. Eu não vou falar o nome da pessoa. Deus é minha testemunha. E ele lhe respondeu, sabes que isso não está bem, isso não está certo, de colocar uma calça comprida. Mas é que olha, é que aqui, que lá, nesse lugar aí, as mulheres usam isso e depois eu vou ficar sendo vista mal. Eu te falei que não. Então, uma influência por aí grudou nela e disse, usa calças compridas, boca de sina, e não se enxerga como se fosse uma calça comprida de homem. E ele não se enxerga como uma calça comprida normal. E ele, na permissiva, disse, pois,
vai, tudo certo. Bem, eu já te falei. Porém, ela mesmo assim vestiu-se isso e ele lhe falou, tenta caminhar com as pernas mais juntas possível. Eu me lembro disso também. E quando chegou na atividade, na reunião, eu creio que os passos mais longos, quem dava era ela. Em vez dela caminhar assim juntinho, então ela caminhava com os passos bem abertos para que se visse que era uma calça comprida. Tudo isso eu vi. E depois ele me falava, tu te lembras que eu falei para ela que não? E olha, está fazendo uma coisa pior. Está fazendo bem pior. Quando Deus fala algo na sua palavra, cada vez vai se engrandecendo, cada vez isso que ele trouxe vai se engrandecendo. E poderão dizer, não, é que no trabalho tem que ser pintada. Quem te falou que para ir para o trabalho tem que ir pintada? Não, é que não me deixam no trabalho. Então busque outro, porque não é para satisfazer o reino das trevas ou o reino dos gentios. O reino do maligno vai satisfazer o reino do maligno e não vai satisfazer a Deus, pois se esse trabalho não te deixa, não deixa que trabalhe sem se maquiar, então busque outro, procure outro. Não tem desculpa. É como uma vez ele disse, irmão Branham, é que eu não encontro roupa para as damas, tudo é curto, decotado ou sem mangas nos ombros, assim com o peito e um monte de coisas. Mas e ele respondeu, ainda existem máquinas para costurar. Vê, não tem desculpa. Agora, quando Deus nos libertou, olhe, nos libertou hoje, neste tempo final, e nos fez subir a era da pedra angular, dispensação do reino, onde aí se tem liberdade dentro dos requisitos ou pré-requisitos, e dentro das cláusulas e tudo isso, das cláusulas de Deus. Tudo que reflete, espelha a sexta dimensão. Agora, se querem escravizar-se, então volte para trás e fica na sétima era, escravizados, ficam na sétima era sob ou debaixo do reino do maligno. Agora, olha, ele diz, vejam vocês a forma das pessoas de lá do paraíso, o jeito delas, as mulheres com seus cabelos longos, e não estavam pintadas nada dessas coisas, porque essa moda não chegou e nem chegará no paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Algumas vezes nos grudam coisas da sexta dimensão na gente. É por isso que tem pessoas que vivem, por isso é que tem pessoas que vêm inspiradas desde a quinta dimensão ou da quinta dimensão para produzir um monte de coisas que são da quinta dimensão. E que sejam materializadas nesta dimensão terrena, terrestre, mas também tem os mensageiros de Deus que são enviados da sexta dimensão, vêm com a palavra de Deus para que se materializem nesta terra em seres humanos as coisas da sexta dimensão, as coisas do céu, as coisas do paraíso. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com esta vida terrena, de não estar ou ficar com as coisas que são da quinta dimensão, que sempre estiveram sendo trazidas por pessoas inspiradas pela quinta dimensão. Quando você vê uma pessoa, veja uma pessoa mostrando, incitando outras pessoas, tanto sobre maquiagem, que também usem calças compridas e coisas desse tipo, você já sabe que esse espírito é da quinta dimensão. Essa pessoa está sendo inspirada, influenciada pela quinta dimensão. E Deus disse isso na sua palavra, através do reverendo William Branham, fala isso aqui através do nosso irmão William, e eu falo isso hoje, neste tempo final. Digo isso, neste tempo final. Se não tendo as coisas que são, e sim tendo as coisas que são do céu, que vem de Deus, que vem da sexta dimensão do paraíso, através da palavra de Deus, pela palavra de Deus que se materializa em cada um de nós, antes de que a porta seja ou for fechada, para que assim nos encontremos ou nos achemos dentro da casa de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus, e sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia postreiro. Mais adiante, no final dessa mensagem, volta a tocar alguma coisa sobre isso, e diz, tenhamos nossa
nossa vida consertadas, ajeitadas diante de Deus, nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, lavados nossos pecados no sangue de Cristo, sempre orando a Deus e recebendo sua palavra. E nos alimentando assim a nossa alma com a sua palavra, trabalhando na sua obra e tirando toda coisa que a gente descobre que vem da quinta dimensão, para que assim todos estejamos preparados. Se para estar preparado é necessário estar limpos, ou seja, tirar tudo que há ou existe pertencente em nossas vidas que pertença à quinta dimensão, tem que ir tirando isso e não meter-nos mais dentro dessas coisas, ou muito mais. Ele já vinha falando isso, que iria vir um tempo de santificação. E agora dizem, não tem que se santificar nada, coisa alguma, porque aquele que não está ou esteja esperando a transformação da forma em que tem que ser recebida, nunca vai se preparar. Aquele que a esteja esperando, ou está esperando e recebe, e crê que existem pré-requisitos para poder obter essa promessa, então vai lutar, vai trabalhar para preencher esses pré-requisitos. Aquele que está esperando a transformação, mas a quer do seu jeito, da sua forma ou maneira, pois então não vai trabalhar, não vai lutar para que as coisas da quinta dimensão saiam, senão que vai continuar na mesma linha ou direção com as mesmas coisas da quinta dimensão, e bem melhor, vai trazer mais coisas da quinta dimensão. Pelo contrário, vai trazer mais coisas, enquanto o escolhido tira as coisas que ele vai vendo que são da quinta e vai recebendo muito mais coisas que são da sexta. Tem muitas coisas que vêm da quinta dimensão. Portanto, tudo o que você saiba que vem da quinta dimensão, vá colocando isso de lado, de fora, porque não vai te ajudar em nada, em coisa alguma. E se não te vai te ajudar em nada, pois é em nada. Não vai te ajudar em nada, em coisa alguma, para ser transformado. Portanto, tudo que esteja contra a palavra de Deus e contra dos pré-requisitos para obter essa promessa, tem que colocar de lado, jogar fora. Não se deixe influenciar por nada, nem ninguém, quem quer que seja ou for. Agora, olhem aqui, ele descreve, no livro dos selos também ele descreve aí como é que estavam. As mulheres estavam, e creio que é no, eu não sei se é nos selos, onde ele fala que as mulheres estavam sem maquiagem. Aí é que a pessoa vê de que espírito são, de que espírito a pessoa tem, qual espírito que a pessoa tem. A pessoa vê que zombam de tudo isso porque a eles não lhes importa, nunca lhes importou esses espíritos da quinta dimensão cumprir os pré-requisitos de Deus e do seu programa. Sempre estiveram contra, desde o princípio, esses espíritos da quinta dimensão. Portanto, quando você veja uma manifestação do espírito do diabo da quinta dimensão em uma pessoa, sempre a vai encontrar ela combatendo e contra aquilo que Deus diz. Sempre o vai achar combatendo, discutindo, se opondo, dizendo que isso não é desse jeito, porque nunca o diabo esteve ou está de acordo com Deus. Nunca esteve de acordo com Deus, o diabo. Agora, eu não sei se é na 320, 312, 313, vamos ver. Por aí, quando... 320, vamos ver por aí. 320, vamos ver por aí. Que vinha vindo um grupo de jovens correndo até ele, na direção dele. Na 318 também fala por aí. 317, miren, desde aí, 317, olhem, desde aí, por aí. Vamos ver aqui rapidito se vemos. Vamos ver aqui bem rapidinho se a gente vê. Aí habla porque aí fala
317 está falando aí das mulheres jovens que vinham vestidas. Olha aqui. É a 317. Então voltei-me para onde ia e aí eu vi um grande campo com um plano de pasto verde, grama verde. O que será isso? Enquanto eu olhava, vinham correndo para mim milhares e milhares de mulheres jovens, todas vestidas de branco, num campo verde. Seu cabelo longo até a cintura estavam descalças. Olhem, era da mesma forma, do mesmo jeito que o anjo estava quando apresentou-se o anjo para ele. Ele o descreveu igualzinho como estavam estas mulheres aqui, essas jovens. Aí tem outros lugares que fala que elas não estavam pintadas. Pode ser em almas encarceradas quando ele descreve ou fala da visão, porque ele diz que por um lado, de um lado tinha uma solidão, a pessoa se sentia, ele sentia aí que Deus não estava aí. Chamei minha mãe, gritei, ela não estava, meu pai não estava, algo assim ele fala. E é Deus e também não estava, e por outro lado, na sexta dimensão era algo formoso. Lá ele viu a quinta dimensão, quando foi, atiraram nele, e depois quando ele veio para cá, vamos até almas encarceradas ou presas. Almas encarceradas, página 14 neste aqui. Que diferente era a visão que eu tive aqui não faz muito tempo de estar na glória junto com o povo. Que contraste, que oposição. Mas neste aqui, enquanto eu caía, finalmente eu gritei pelo meu papai. Certamente sendo apenas um rapaz, um moço. Isso era o normal, o natural. Era natural que ele gritasse pelo seu papai. Eu gritei pelo meu papai não estava lá. Então gritei pela minha mamãe, alguém me agarre, alguém. Mas aí não tinha mamãe. Aí eu continuei caindo, então clamei a Deus, e aí não havia Deus, aí não havia nada, coisa alguma, não existia. Depois de um tempo ouvi o som mais lamentável que jamais tenho escutado, que jamais escutei, o sentimento mais horripilante, horrível. Não há forma, inclusive um fogo físico e ardente seria um prazer. Do lado, comparando-se com isso. Sabe o que é isso? Agora é por isso que eu tenho dito, falado, a grande tribulação é algo tão terrível que o irmão William me dizia que eu não desejo isso para ninguém, porque é algo muito, muito terrível, Benjo. Isso é algo do qual disso o mundo vai passar por esse tempo, que é o dia ardente como um forno, e nele, no qual diz que buscarão, procurarão a morte fugirá deles. É o castigo mais terrível. A pessoa se sente só. Agora multiplique isso por um número infinito, por se sentir só. Uma solidão insuportável, onde tu tentas clamar por algo que tu pensas, que te escuta, mas isso como que volta para ti de novo isso, e te fala isso mesmo que tu estás pedindo, não tem ninguém para te escutar. Fala assim, ou seja, vejam vocês que quando tu obras pela fé e com fé, tu sabes que tem um Deus eterno que te ouve, e na era da pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo, tu sabes que no meio dos dois querubins, em cima do propiciatório está a presença de Deus. E tu sabes pela fé que tudo que tu pedires crendo, Deus vai te dar isso. Isso não volta para ti. Não bate na parede e volta de uma forma negativa, senão que isso volta em bênção e em calma quando tu clamas e tu oras e tu dizes, eu já pedi para ti, Senhor. E sente-se algo por dentro que tu não sabes explicar isso, mas é algo bonito, formoso, positivo. E tu olhas e muitas vezes, tu não tens a resposta nesse momento, já seja de cura por um pedido que tu pediste, um pedido, mas tu sabes que te escutou. Houve uma resposta, não sabes como explicar que ouves, mas tu sentes que houve uma resposta e continuas pressionando nisso porque tu sabes que alguém está te respondendo. Quando um abismo clama, pede, outro responde, diz o irmão Branham numa mensagem. Agora, nisto... Olhem, quando se clama nisto, diz que clamaram, oraram. Isso é uma outra escritura. Olhem como é que vai chegando, todas essas escrituras vão chegando. É a 357, é? Qual é o número? 369. É na 370, então, deve ser da outra página, 370.
370, mas já para 370 vocês já leram ela, a 369, então aí estavam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam para os montes, para as penhas, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E aí ele escreve, leão. Eles tentaram se arrependerem, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram para os montes e para as pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde, já estava fora do alcance da misericórdia de Deus, porque eles tinham desprezado antes a estes dois profetas, a esses ministérios de Moisés e Elias, os quais tinham falado para eles estas coisas que lhes estamos falando hoje mais uma vez, falando delas, que vai ser duro, difícil, que recebam a misericórdia de Deus pela última vez através dessa manifestação, porque o que vai vir para aqueles que desobedeceram, esse chamado, essa alerta, ou esse alerta, eles vão ter-se a ter as consequências da grande tribulação. E não é uma ameaça, são escrituras que vão se cumprir para aqueles filhos da desobediência, para isso também vamos ver, isso é uma outra escritura a mais que nos fala aí, os filhos da desobediência para o qual também foram predestinados, é o que diz. Vamos ver se nós achamos essa parte. E aqui nós vamos ter que passar estas palavras já mesmo, agora mesmo de uma vez. Para os irmãos, porque se nos detivermos ou pararmos aqui, já para continuar nessa linha ou direção, tem uma parte aí, vamos, veja se é em Efésios. Primeira de Pedro. Eu estava procurando aqui em 1 de Pedro 2:7. Vamos ver. 1 de Pedro 2:7. Miren, dice, olhem, diz, por isso contém a Escritura, 1 de Pedro 2:6. O desde o 4 diz, aproximando a ele, dele pedra viva, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através, por meio de Jesus Cristo, pelo qual também contém a Escritura, eis aqui põe em Sião a principal pedra de ângulo ou de esquina, escolhida, preciosa, aquele que crer nela ou nele não será envergonhado. Para vós, pois, aqueles que creem, os que creem, ele é precioso, mas para os que não creem, vê, aí tem o crente, tem o que crê e o que não crê, o incrédulo, tem para os dois. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de ângulo e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. E aí também está outra escritura que diz, aquele que cair sobre ela ou em cima dela será quebrantado, e aquele que em quem a pedra cair em cima o desmiuçará, o esmigalhará. São Lucas, todo aquele que cair sobre aquela pedra, São Lucas 20, 18, todo aquele que cair sobre aquela pedra será quebrantado, mas sobre quem ela cair, o desmiuçará. Esse é o incrédulo. Essa escritura vai junto com esta aqui. O esmiuçará. E diz pedra de tropeço e rocha que faz cair. Foi pedra de tropeço na sua primeira vinda, Jesus. A pedra de ângulo de esquina, e é pedra de tropeço, a segunda vinda do Senhor é pedra de tropeço. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Aí está a palavra-chave para esses incrédulos: desobediência.
porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, e para isso também foram predestinados, pois se isso foi do que nós falamos disso ontem. E na sexta-feira também, onde vimos que também essas pessoas já estão predestinadas para tropeçar ou tropeçarem. Vejam, tem uma predestinação para eles também. Portanto, quando uma pessoa vê todas essas coisas, a pessoa vê o plano de Deus se cumprir ao pé da letra e tudo marchando conforme como Deus já o tinha profetizado através dos profetas, que isso aconteceria também neste tempo final, porque isso aconteceu em tempos do passado, e neste tempo final iria ser da mesma forma, da mesma maneira, neste tempo final. Agora vejam vocês que aí quando ele diz, na página 12 que nós estamos lendo do parágrafo 97, e está descrevendo esse anjo, o anjo do Senhor ficou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente para minha frente, aquele mesmo que eu vi, um homem alto, forte, do tamanho de homem de 200 libras, braços grandes ou fortes, vestidos com uma túnica branca, descalço, cabelo escuro, olhou diretamente na minha face e disse: o que eu te falei que não fizeste, fizeste. E eu pensei, isto aqui é o meu fim agora, este é o meu fim agora. E ele disse, a primeira vez que eu te falei que tu desses um puxãozinho lento e que guardasse silêncio. Aí ele começou tirando, ou seja, dizendo, tu não podes falar nada disso, fica em silêncio, guarda silêncio. Isso é o que Deus neste tempo final esteve dizendo ou falando também para a igreja noiva: sejam prudentes. Porque vejam vocês que São Mateus capítulo 25, ou 24, São Mateus capítulo 24, onde nos fala de um servo aí, ou seja, faz referência ou se refere ao mensageiro. São Mateus capítulo 24, versículo 44. Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não penseis ou pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? E aí lhe coloca... A prudência é colocada aí, ele coloca ser prudente é algo muito, muito importante neste tempo final. A prudência é uma coisa que caracteriza o lugar santíssimo, aos pertencentes a esse lugar. A prudência, mesmo que fique carcomido por dentro, querendo compartilhar algo, se mexendo por dentro, se Deus disse para guardar silêncio, e isso no céu, com a abertura do sétimo selo, aconteceu silêncio no céu por meia hora, então, vejam, na terra tem coisas que estariam acontecendo, realizando o que é Deus se revelando para a igreja noiva, dando assim para ela a fé para ser transformados e raptados, porque vejam vocês que em algum momento esse sétimo selo será aberto ao público ou publicamente, mas isso tem o seu momento. E tem uma forma, um jeito, enquanto a noiva está recebendo essa revelação, porque ele vem como ladrão na noite e ele vem para levá-la, como quando ele colocou aí, diz que alguém pôs uma escada e escreve Moisés e Elias, ou seja, vai levar. E o mundo nem perceberá. Tem coisas que Deus está realizando, fazendo que os escolhidos não perceberam, talvez, assim abertamente, mas sabem que algo está acontecendo, e mesmo que não entendam tudo de momento, mas sabem que tem um labor, um trabalho que se está fazendo muito, muito importante. E a prudência é o que Deus diz que esse servo fiel e prudente está e estará fazendo, realizando no seu ministério final, no seu último ministério, ou seja, a obra e manifestação do Filho do Homem neste tempo final é a esse servo fiel e prudente, o qual, ou ele diz dele, ao qual seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo a ele, ao servo fiel e prudente. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Esse é o que recebe a estrela da manhã. Recebe o quê? A segunda vinda do Senhor, ou seja, que nesse instrumento é que Deus cumpre a sua vinda.
A quem? Ao último servo fiel e prudente, ao que esteja na casa de Deus dando alimento a tempo. Um homem vivo, que vive de carne e ossos, ou osso, não uma pessoa que já foi, partiu e está na sexta dimensão. Tem muitas escrituras que poderíamos falar relacionado a isso, ou com isso, de como é que nós podemos identificar aquele que está realizando, fazendo esse labor, e o porquê não pode ser uma pessoa, um instrumento que já operou, o Espírito Santo já trabalhou nessa pessoa, nesse corpo que se esteve neste planeta Terra, e depois partiu, terminou seus dias, partiu e foi descansar. Como é o porquê que não pode realizar-se a obra final com um instrumento que já partiu, que já se foi? Mas isso já é uma outra linha ou direção que já falamos em outros estudos, várias mensagens, e cada vez vamos falando mais e mais, e Deus vai nos dando mais luz sobre tudo isso. Mas vejam, em verdade, eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Agora vejam vocês, como esse servo fiel e prudente é o que estará sendo colocado por Cristo sobre todos os seus bens. Tem um pré-requisito, existe um pré-requisito para este tempo final, para receber as promessas contidas na dispensação do reino. E, como o anjo lhe disse ou lhe falou, que guardasse silêncio, continue lendo aí a respeito disso ou dele. Mas quando eles punham ou colocavam, as suas mãos nas tuas, vamos um pouquinho voltando para ir nessa linha. A primeira vez que eu te falei que desses uma puxada lenta e que guardasse silêncio a respeito disso, era quando eles colocavam as suas mãos nas tuas mãos. A tua segunda puxada, quando eu te falei que puxasses mais rápido e guardasses silêncio, ou ficasses em silêncio. E que guardasse silêncio a respeito disso. Ele em silêncio, aí ele circula a palavra silêncio, e também no silêncio anterior também circula. Os dois silêncios aí que eu acabo de ler, ele circulou. As duas palavras silêncio. Que guardasse silêncio a respeito disso. Era quando eu, e aí em eu ele circula a palavra eu, era quando eu te dava as visões para que soubesses os segredos dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te falava, eu, e aí ele circula eu e o eu te. Enquanto eu te dizia, eu fazia exatamente aquilo que eu te dizia que fizesses. Em vez de guardar silêncio, aí em silêncio ele volta a sublinhar a palavra silêncio. Em vez de tu guardares silêncios a respeito destas coisas, tu subistes na plataforma e fizestes disso um espetáculo público desses dons divinos. Olha o que tu provocastes, uma multidão de personificações carnais. E isso é a mesma coisa que está acontecendo neste tempo, no qual, onde vem algo que está se fazendo, Deus está realizando algo, e você vê como é que eles vão e tentam fazer a mesma coisa. Vamos ver onde foi que eu anotei isso por aí. Em um lugar. Eu escrevi algo. Vamos ver se foi neste outro. Escrevi uma parte aqui. Vamos ver se isso estava. Eu estava na noite, ou pela noite, eu estava vendo algo dessa parte onde muitos pensam, por exemplo, que o irmão Branham vai voltar. E
Todavia o estão esperando. E se ele vai voltar, mas não para... Sim, ele vai voltar, mas não para cumprir o que eles estão pensando que ele vai cumprir. E muitos da mensagem do irmão William também estão esperando que ele volte para cumprir as coisas que Deus já está cumprindo. Eles não percebem, não se dão conta que Deus já está muito, muito adiantado naquilo que ele prometeu que iria estar acontecendo numa grande carpa catedral. Porém, como eles querem ver no fim, eles querem ver o final sem ver o princípio. Tudo é numa forma progressiva. E o maior que Deus está cumprindo é a sua palavra revelada, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. Olhem, e eu escrevi aí que esses que querem que volte de novo, o nosso irmão William, por exemplo, que ele venha, e que muitos dizem, não, ele tem que entregar tudo. Olhem, estão buscando, estão procurando amarrar, atar esse corpo glorificado que vem, atá-lo, amarrá-lo nesta dimensão e nas coisas deste reino gentil ou gentílico, colocando coisas que são passageiras, que vão ser tiradas. O reino dos gentios será tirado. E estão dizendo, não, ele vai entregar, ele tem que entregar tudo isso, porque pertence a ele, e ele tem que entregar tudo, a capa e tudo. Ou seja, estão pondo e colocando esse corpo glorificado que vem com cada escolhido de Deus que partiu, tentando amarrá-lo nesta dimensão terrestre. Eu não sei se aí eu me expliquei. E estão tentando que esses que vêm ou chegam vão voltar de novo para estar na mesma condição e situação que o ser humano está agora, mesmo que eles não queiram ver dessa forma. E quando eles venham ou vierem, olhem, já a igreja noiva já estará com essa fé de rápido, seremos transformados 30, 40 dias e já nós iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Já, então, depois vejam Apocalipse 11, versículo 15 em diante, onde diz: os reinos deste mundo têm vindo a ser ou vieram a ser o reino de nosso Deus e do seu Cristo. Diz aí Apocalipse 11, versículo 15. Agora vejam vocês como o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora estão colocando um lugar quando todos os reinos deste mundo virão a ser ou se tornarão do Senhor, do seu ungido, do Cristo. E estão pensando terrenalmente, humanamente pensando, tudo pertence a Deus. E estão fechando isso no lugar, na carpa, porque não podem aceitar e crer a manifestação de Deus, o cumprimento daquilo que Deus prometeu, que seria a sua vinda. Agora, olha, quando o anjo lhe diz, ou lhe falou, que o que lhe disse que não fizesse, ele fez isso que o anjo lhe disse que não fizesse. Olhem aqui, depois já passando para a página 13. Eu comecei a verdadeiramente chorar bem forte. Eu disse: eu sinto muito, Senhor, porque eu fiz isso. A minha linha estava toda embolada perto do meu pé. Vejam que depois disso, como a pessoa se encontra ou se acha quando tem imitado e tem tentado fazer a mesma coisa que o mensageiro, ela vai se achar toda enrolada e não vai poder se enrolar o bolo de fio, vai ficar mais enrolada ainda. Quando Deus está realizando, fazendo algo neste tempo final, a obra, está fazendo a obra na qual Ele prometeu que seria realizado ou feito através desse instrumento, por esse véu de carne, sempre você vai encontrar
tal como aconteceu nas eras passadas, sempre vai achar o inimigo tentando se adiantar e a pessoa tem que vigiar, ficar vigiando por onde é que vai o programa divino e também vigiar como é que o diabo também vai ir ou indo do lado. Lembrem-se que chegam esses grupos quase aí raspando até o fim, até o final. E olhem, quando nós falamos ontem ou antes de ontem sobre o da estrela de Davi, que desde o princípio, o início se esteve falando e mostrando, e isso não se tem falado abertamente o porquê disso, todas essas estrelas de Davi que ele colocava ou anotava, as quais foram desenhadas pelo irmão William em cada lugar, em todo lugar, e muito especialmente quando ele falava de Apocalipse 11, quando falava de Moisés e Elias, das duas oliveiras, e quando mostrava que esse é um ministério duplo ou doble, todas essas coisas, quando Deus começou a falar delas e que ele, na sua última manifestação, viria como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, na sua obra de reclamação, na sua última manifestação. Vejam, é quando o Espírito de Deus vem como um rio, o inimigo de Deus vem como um rio, e o Espírito de Deus levantará bandeira, diz Isaías. Agora, olhem, numa mensagem na qual o nosso irmão William nos falou nela, de tudo isso, de todas essas coisas, e nos diz, nesta mensagem que foi pregada, vamos ver aqui o tema, o homem prudente, que foi no dia 5 de janeiro de 85. Olhem, nos diz aqui, nesta mensagem diz: neste tempo no qual vivemos, tem muitos perigos, e principalmente perigos espirituais, porque o inimigo está como leão rugindo, procurando quem devorar. Mas graças a Deus que diz a Bíblia em Apocalipse, eis aqui o leão de Judá, assim que Deus levantará esse ministério do leão da tribo de Judá para fazer confronto frente ao inimigo que estará como leão a quem devorar, buscando a quem devorar. Com que? Com o programa que ele vai estar desenvolvendo neste tempo final para enganar, se for possível, até mesmo os escolhidos, aos eleitos, aos escolhidos, mas não serão enganados, os escolhidos não serão enganados, porque o Senhor levantará a bandeira contra o inimigo, não importa que venha como um rio, ele levantará a bandeira contra o inimigo. Sede, pois, como homem prudente. Olhem, o homem o quê? Prudente, que edificou, construiu sua casa sobre a rocha, e mesmo que venha como um rio o inimigo, como em Isaías capítulo 49, versículo 22, ou Isaías, bem melhor, Isaías 59, aqui em Isaías 49 diz, falando a respeito da bandeira que o Senhor levantará, diz: assim disse o Senhor Jeová, eis aqui eu levantarei minha mão para as pessoas, a gente, aos povos levantarei minha bandeira, e trarão em braços os teus filhos, e tuas filhas serão trazidas em ombros, ou pelos ombros. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Onde era que a arca, que é a palavra, essa é a palavra, está suposta a ser levada, ou deve ser levada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Olhem, onde está a palavra sendo colocada no coração da noiva, dos escolhidos. Então, em que ombros, ou quais os ombros, em que asas estará sendo levada a igreja noiva? Porque tem que estar carregada, a palavra tem que ser carregada, ou estar carregada. Vejam, um outro ângulo, onde estão debaixo das asas de Moisés e Elias, mas também estão sendo levadas nos ombros desse ministério. Que glorioso isso, porque a palavra tem que ser carregada nos ombros.
em um profeta. Portanto, a noiva está coberta e também está carregada por esses ministérios, elevada, carregada por esses ministérios, porque a noiva está se fazendo parte da palavra. Transforme-se em parte da palavra da hora. Busca essa citação para mim no livro de citações. Transformem-se em parte da palavra. Convertam-se. Vejam como Isaías aí nos está falando que os filhos e as filhas iriam ser trazidos pelos ombros, ou nos ombros de quem? Nos ombros desse ministério, mas também estarão protegidos debaixo da cobertura das asas. Olhem, a noiva, quando saiba, quando ela reconheça a sua posição, vejam, já se está conhecendo, já está conhecendo quem os está cobrindo, quem os está carregando, levando e para onde os estará levando. Ou seja, que tudo, já a noiva, a igreja noiva, já está recebendo, crendo e compreendendo tudo. 1193 do livro de citações, página 134, 1193. Converta-se em parte da palavra de hoje. Você não pode fazer parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte já está feita. Isso foi os pés. Estamos na cabeça agora. Isto é Cristo. Não no tempo dos braços lá em Lutero. Não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, veio para o corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era. E de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. E aí desenha uma pedra angular e nas eras escreve a pedra angular vem o corpo, a pedra angular vem o corpo. Vejam, transformar-se ou converter-se em parte da palavra da era. Na bênção de Benjamim, sim, aqui, isso está em Deuteronômio 33. Nestes dias eu tinha anotada aqui a bênção de José também. Vamos ir falando depois, numa outra mensagem, no outro estudo, isso da bênção de José. Mas olhem, a bênção de Benjamim fala aí do amado de Jeová. Deuteronômio 33, 12. A Benjamim disse: o amado de Jeová habitará confiantemente próximo dele, o cobrirá sempre entre seus ombros, morará. Olhem, aí já tem, ou se tem, essa bênção também que tem o Benjamim. Agora, tudo isso, vejam como está se cumprindo de uma forma tão simples, porém, a igreja noiva, a qual, neste tempo final, estava esperando a sua vinda, e é que vai ser transformado. O que vai ser transformado e são os que estão cobertos debaixo das asas desse ministério, também estão sendo levados nos ombros desse ministério. Uma dupla porção eles também têm aí. Aí também tem uma dupla porção. Agora continua dizendo nesta mensagem: assim diz Deus. Assim que Deus levantará a bandeira. Bom, vocês conhecem o que é uma bandeira, sabem que todas as bandeiras têm umas insígnias. Bom, a bandeira de Deus tem uma estrela de Davi. Que são duas pedras de ângulo, angulares, que ao serem juntadas, formam-se, ao se juntarem, se unirem e colocar-se na posição em que devem estar ou ficar, se transformam numa estrela, na estrela de Davi. E isso é algo muito, muito importante neste tempo. Essa é a bandeira que o Senhor levantará. Essa é a forma de Deus, é o jeito de Deus. Se o inimigo vem como um rio utilizando um homem, então Deus vem levantando bandeira, utilizando um mensageiro, usando o mensageiro. Essa será a bandeira que Deus levantará. Levantará a bandeira, levantará o mensageiro que esteja representado na estrela de Davi. Que esteja aí. E sempre eu digo, e desenha do lado uma estrela de Davi. Essa é a estrela de Davi que me identifica.
Tão simples assim. É a estrela de Davi que me identifica. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a estrela resplandecente da manhã. E Ele diz em Apocalipse capítulo 3 ou 2, ao que vencer, eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim. 26, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também a tenho recebido de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou seja, aquele ao que está o servo fiel e prudente que estaria vivo no meio da igreja, a esse lhe daria o que? A estrela da manhã. Lhe daria a segunda vinda do Senhor. Cumpriria nele a segunda vinda do Senhor. Portanto, a estrela de Davi é o seu símbolo. O símbolo dele. E esses atributos do Senhor, continua dizendo, esses atributos do Senhor, Ele os manifestará através ou por meio do seu último mensageiro. Manifestará os seus atributos como leão da tribo de Judá, manifestará os seus atributos de estrela da manhã, manifestará todos esses atributos, porque Ele, para manifestá-los, Ele precisa usar carne humana. Tão simples assim. Ou como isso assim que vimos. Como é que Deus esteve nos abrindo todo o entendimento e toda a Escritura. E neste tempo final está nos mostrando até mesmo todos esses símbolos os quais agora estão sendo manifestados, e é a realidade daquilo que Deus estava mostrando em todos esses símbolos, tipos e figuras também. Portanto, conscientes do tempo no qual estamos vivendo e conscientes da revelação que Deus está nos dando, nos mantenhamos selados no nosso coração, selado em nosso coração, a revelação selada em nosso coração, a revelação que Deus está nos dando, e sede prudentes neste tempo final, para que o inimigo não faça dano ou mal, porque vejam vocês, sempre vai tentar imitar, mas haverá algo, diz o irmão William, o irmão Branham, que não poderá imitar. Ou seja, aqui tem coisas que esse ministério guardará e não falará, mas já os escolhidos já sabem que quando se levantar alguém e grupos que são independentes, que são piores do que as próprias denominações ou mesmo as denominações, quando vocês vejam eles fazendo algo, você já sabe de quais espíritos são, e você já sabe que quem unicamente, o único que imita é o diabo, porque tem um verdadeiro e tem um falso. O verdadeiro é Deus. E quando tem um dólar falso, tem que ter um dólar verdadeiro. Portanto, conscientes de tudo isso, vemos que neste tempo final aconteceria a mesma coisa que aconteceu nos tempos passados, o diabo tentando imitar, mas como ele não pode entrar no coração do escolhido e não pode ver aí dentro a não ser que a pessoa o abra, pois sejamos cada vez mais e mais prudentes, conscientes de que logo depois que elas vieram buscando azeite, o que foi que as prudentes responderam para as virgens insensatas? Para que não falte para nós, vocês vão buscar. Não lhes falou nada, coisa alguma. Não lhe disse, bom, olha aqui, faz isso, façam aquilo. Ficaram caladinhas, porque eles vão ver, elas vão ver, que isso que eles estavam esperando, ou vai ter o grupo de pessoas que estavam conectadas com a grande carpa catedral e que estavam obedecendo a voz do anjo. Aqueles que estivessem recebendo a fé de rapto, que estaria sendo trazida desde a grande carpa catedral, aqueles que não estiveram obedecendo e vejam esses outros que têm algo, que eles têm algo que eles não têm, vão começar a vir buscar, vem pra cá, me dá disso também, tu me conheces, tu não te lembras, olha rapaz, me perdoa, eu não tinha a intenção de falar mal de ti, nem da manifestação que Deus estava tendo aí,
Eu também conheço ele como tu também o conheces, vejam. Tu verás que eles vão vir assim, dessa forma, mas ele também é meu amigo. Não foi a minha intenção, ou não tive intenção, já será muito tarde. O escolhido olha para aí, olha, ele vai ficar caladinho o escolhido e não vai falar nada, coisa alguma. E aí eles vão ter que se ater às consequências do choro e do ranger de dentes na grande tribulação. Sede prudentes e sede como o anjo lhe falou aí ao irmão Brana, que guardasse o quê? Guardasse silêncio. Ou seja, que aí ele diz, eu estou buscando, procurando por aqui, guardasse silêncio, estava buscando a palavra guardasse, vejam, guardar as coisas que Deus, através pelo seu Espírito Santo, está nos dando, porque são coisas que só o escolhido de Deus sabe, saberá, e você diz, mas é que todo mundo escuta isso. Sim, mas uma coisa é o escolhido sendo preparado, escutando aquilo que Deus está lhe dando, e outra coisa é uma pessoa que não está predestinada para ser transformada e pode escutar a mesma coisa e não lhe faz o mesmo efeito, não causa o mesmo efeito nessa pessoa. Mas porquanto o escolhido de Deus crê nisso de todo o coração, da forma em que Deus está realizando, fazendo suas promessas e cumprindo suas promessas, as profecias que foram prometidas para este tempo final em uma grande carpa catedral, para o escolhido de Deus, essa palavra vai fazendo o efeito que tem que fazer, que corresponde ao que essa palavra foi, para o que essa palavra foi dada a conhecer, foi trazida para esse efeito. E quando venham ou vierem, mas eu também quero disso, não. Eu não vou te explicar, já o escolhido de Deus já vai saber e vai estar consciente de que o que aconteceu com o irmão Brana, que por estar falando isso, essas coisas, causou ou provocou muitas imitações. O escolhido não vai falar nada. Tanto é assim que olhem as coisas que estarão acontecendo aí nesse quartinho, as pessoas sendo curadas, não vai se saber, o mundo nem as pessoas vão saber o que é que estará acontecendo aí, o que vai estar acontecendo e o que vai estar, como vai estar acontecendo essas curas, porque isso será um segredo total. Agora, a prudência é muito importante, a prudência. Ser prudentes. Tem um local que diz, sede santos, como eu sou santo. Podemos colocar sede prudentes como vosso Pai é prudente, porque Ele é tudo. Podemos colocar por aí um tema nessa pequena conversa e assim ver o tempo no qual estamos vivendo e que é para o servo fiel e prudente, é também para a noiva fiel e prudente, que neste tempo final estará recebendo todas essas bênçãos, a qual chegará na sua parte final, culminante da sua transformação, a noiva. Sede prudentes. Podemos colocar esse tema, sede prudentes. Que Deus lhes continue abençoando grandiosamente e Deus lhes guarde. Já nos vemos na próxima atividade ou reunião, se Deus quiser, dentro de umas pouquinhas horas. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos e passem todos um dia cheio de grandes bênçãos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.